Um cara entrou num banco, saiu com quase 70 milhões de dólares, e ninguém disparou uma única bala. Nenhuma arma. Nenhuma ameaça. Só um plano tão bem pensado que a polícia demorou anos para entender o que realmente tinha acontecido. E esse nem é o assalto mais inteligente que você vai ver hoje. Esquece aquela ideia de assalto com máscara, arma na cara do gerente carro de fuga em alta velocidade. Os assaltos que você vai conhecer agora foram feitos por gente que usou a cabeça, não a força. Engenheiros, ex-policiais, gente que estudou o cofre como quem estuda para a faculdade. Alguns desses casos nunca foram resolvidos. Outros só foram descobertos anos depois, quase por acaso. Vamos começar do 10º lugar e ir subindo até o assalto que muita gente considera o mais bem planejado da história. Número 10. O assalto ao Museu Isabella Stewart Gardner, em Boston, em 1990. Dois homens vestidos de policial bateram na porta do museu de madrugada, dizendo que estavam respondendo a uma chamada. Os seguranças, achando que era de verdade, abriram a porta. Erro fatal. Em menos de uma hora, os dois renderam os seguranças, prenderam eles no porão e saíram com 13 obras de arte, incluindo um quadro de Rembrandt e um de Vermeer. O valor total hoje passa de 500 milhões de dólares. E o mais louco, até hoje ninguém foi preso, as obras nunca foram encontradas, e o FBI ainda oferece recompensa de 10 milhões de dólares para quem der uma pista real. As molduras vazias ainda estão penduradas no museu, esperando as pinturas voltarem. Número 9. O grande assalto ao trem, na Inglaterra, em 1963. Uma quadrilha de 15 pessoas descobriu como manipular os sinais de um trem postal que levava dinheiro entre Glasgow e Londres. Eles colocaram uma luva preta sobre a luz verde do sinal e uma bateria ligada numa luz vermelha falsa, fazendo o maquinista parar o trem no meio do nada, achando que havia um problema na linha. Quando o trem parou, a quadrilha rendeu a tripulação, desconectou os vagões de dinheiro e sumiu com o equivalente, em valores de hoje, a mais de 60 milhões de dólares. Quase todos foram presos depois, mas o plano em si, usar o próprio sistema de segurança do trem contra ele, foi genial. Número 8. O assalto ao banco na Baker Street, em Londres, em 1971. Um grupo alugou uma loja de couro bem ao lado de um banco e passou dias cavando um túnel por baixo da rua até chegar embaixo do cofre. Para abafar o barulho da perfuração, eles usaram rádio amador para se comunicar e escolheram um fim de semana de feriado prolongado para trabalhar sem interrupção. O problema é que um radioamador da vizinhança captou a comunicação deles por acidente e avisou a polícia. Mesmo assim, quando os policiais chegaram no endereço certo, não sabiam em qual prédio exatamente o assalto estava rolando, e a quadrilha conseguiu escapar com o que hoje seria mais de 3 milhões de libras em dinheiro e joias. Número 7. O roubo de diamantes no Millennium Dome, em Londres, no ano 2000. Uma quadrilha planejou invadir uma exposição que guardava diamantes avaliados em 350 milhões de dólares, usando um trator JCB para arrombar a parede do prédio e fugir de barco pelo rio Tâmisa logo depois. Só que a polícia britânica já estava de olho neles havia meses, porque um dos membros tinha tentado vender diamantes roubados antes. No dia do assalto, policiais disfarçados de limpadores estavam escondidos dentro da própria exposição. A quadrilha foi presa em segundos assim que entrou. O plano era brilhante no papel, mas foi um caso claro de bons ladrões sendo vigiados por gente ainda mais esperta. Número 6. O assalto a Dunbar Armored, em Los Angeles, em 1997. Um funcionário da própria empresa de transporte de valores, cansado de ganhar pouco, decidiu usar o conhecimento que tinha por dentro para planejar o maior roubo de carro forte da história dos Estados Unidos. Ele sabia os horários, as rotas, os pontos cegos das câmeras. Numa noite de trabalho, ele rendeu os outros seguranças e levou 19 milhões de dólares embora sozinho, sem precisar arrombar nada, porque já tinha acesso a tudo. Ele escondeu o dinheiro e voltou a viver normalmente por meses. Só foi pego depois que amigos dele começaram a gastar dinheiro suspeito e a polícia puxou o fio. Número 5. O assalto ao Banco Central em Fortaleza, no Brasil, em 2005. Uma quadrilha alugou uma casa a 2 quadras do banco e abriu ali uma falsa empresa de grama sintética, só para justificar o barulho e o movimento de terra. Durante 3 meses, eles cavaram um túnel de 78 metros,
com estrutura de madeira, iluminação e até ar-condicionado, até chegar bem embaixo do cofre do banco. Num fim de semana, sem disparar um tiro e sem acionar um único alarme, eles abriram um buraco no piso do cofre e levaram 164 milhões de reais, o maior assalto a banco da história do Brasil. Boa parte do dinheiro nunca foi recuperada até hoje. Número 4. O assalto ao depósito da Securitas, em Kent, na Inglaterra, em 2006. A quadrilha sequestrou o gerente do depósito, se passando por policiais numa blitz falsa, e usou a família dele como forma de pressão para ele abrir as portas do local sem resistência. Uma vez lá dentro, levaram cerca de 53 milhões de libras em dinheiro, o maior roubo em espécie já registrado no Reino Unido. O plano funcionou porque eles estudaram a rotina do gerente por semanas, sabiam exatamente os horários e usaram o medo como ferramenta principal, sem precisar arrombar cofre nenhum, porque a própria vítima abriu tudo para eles. Número 3. O roubo de diamantes em Antuérpia, na Bélgica, em 2003. Um grupo liderado por um ladrão apelidado de O Rei dos Ladrões passou mais de 2 anos se infiltrando no distrito de diamantes de Antuérpia, alugando um escritório dentro do próprio prédio onde ficava o cofre, só para ganhar confiança e estudar cada detalhe da segurança. O cofre tinha 10 camadas de proteção, incluindo sensores de calor, campo magnético e até detector de umidade. Eles descobriram como burlar todas elas, uma por uma, e num fim de semana levaram mais de 100 milhões de dólares em diamantes, ouro e joias. O erro que os derrubou depois não foi no assalto, foi um sanduíche jogado no lixo perto do local, com DNA de um dos membros. Número 2. O assalto ao Banco Central do Iraque, em 2003. Bem antes da invasão americana começar, o filho de Saddam Hussein deu uma ordem pessoal para o Banco Central do país, retirar quase $1 bilhão em dinheiro vivo, em poucas horas, sem burocracia nenhuma. Como era o próprio governo pedindo, ninguém questionou. O dinheiro foi carregado em caminhões e sumiu antes da guerra estourar de vez. Até hoje é considerado o maior roubo em dinheiro vivo já registrado, mais de 900 milhões de dólares, mas o mais impressionante é que tecnicamente não foi nem chamado de crime na época, porque quem deu a ordem tinha poder para isso. Uma boa parte do dinheiro nunca foi rastreada. E agora, o número 1. O assalto mais inteligente da história, na opinião de praticamente todo mundo que estuda esse tipo de crime. O roubo ao Banco Central de Bagdá, sim, o mesmo caso, mas com uma camada que pouca gente sabe. Antes da retirada oficial, autoridades do banco já suspeitavam que algo estranho ia acontecer. Só que ninguém imaginava a escala. O processo levou menos de 5 horas, caminhões entrando, dinheiro sendo empilhado, funcionários assinando documentos que eles nem tinham tempo de ler direito. E o mais surpreendente é que essa operação foi montada de um jeito que parecia completamente legal, com papel timbrado, assinatura de autoridade e escolta armada oficial. Não teve arrombamento, não teve fuga dramática, não teve perseguição de carro. O crime perfeito, nesse caso, não foi esconder o roubo. Foi fazer o roubo parecer uma ordem normal de governo, no meio do caos de uma guerra prestes a começar. Até hoje, ninguém sabe para onde foi boa parte desse dinheiro. Olhando para essa lista inteira, dá para ver um padrão bem claro. Os assaltos que mais impressionam não são os mais violentos. São os que usaram tempo, paciência e conhecimento como arma principal. Gente que estudou rotina, estudou o sistema, estudou as pessoas ao redor, e só agiu quando tinha certeza absoluta de que o plano ia funcionar. Isso não torna certo o que fizeram, mas mostra uma coisa interessante sobre como a mente humana consegue ser criativa até para os piores motivos. Se você curtiu esse tipo de história, o próximo vídeo do canal traz um caso ainda mais chocante, e você não vai querer perder.